Grande notícia! Flamengo atualiza a situação física de Gonzalo Plata. Atacante não tem lesão constatada. Danilo faz cobrança geral ao elenco após empate em Quito pela Libertadores da América. Time ainda não sofreu gols com o zagueiro em campo. Casa cheia! Saiba a parcial de ingressos para Flamengo e Corinthians domingo no Maraca. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esquema parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. A gente já começa esse vídeo com uma grande notícia. O Flamengo divulgou na tarde de hoje o boletim médico de Gonzalo Plata e desfalcou a equipe no empate de ontem, 0-0 em Quito contra a LDU. Ele sentiu dores no joelho direito momentos antes da partida e o jogador foi submetido hoje a exames de imagem que constataram um leve edema ósseo na região, mas que foi descartada a lesão. A nota do Flamengo foi essa. Conforme antecipado, o atacante equatoriano Gonzalo Plata foi submetido a exames de imagem na tarde de hoje. A ressonância magnética não constatou lesão grave, apenas um leve edema ósseo no joelho direito. O jogador seguirá em tratamento com o departamento médico do clube e será reavaliado diariamente, sendo liberado assim que estiver livre das dores. Então, só para o torcedor entender, o Plata não tem lesão, o que ele tem é dores na região. E aí, o que vai dizer esse retorno do Plata são as dores. Se as dores diminuírem, se ele não tiver mais dor, ele vai para o jogo. Inclusive, ele tem chances de encarar o Corinthians domingo pelo Campeonato Brasileiro. O Plata ainda relata dores no local, mas bem menos do que as dores sentidas ontem. Agora é realmente acompanhar aí essa evolução diária. Mas a boa notícia é que o jogador não ficará muito tempo ausente, já que não tem lesão. A cada dia que passa, as dores vão diminuindo e aí o Flamengo poderá contar com Plata, um jogador importantíssimo no ataque. O próprio Felipe Luiz ontem na coletiva rasgou elogios ao equatoriano. Ontem ele fez falta, porque é um jogador que está acostumado a jogar na altitude. Ele é de lá, ele é do Equador, já jogou muito em Quito, jogou muito com a seleção equatoriana, enfim. E aí ele pode sim encarar o Corinthians, vai depender aí da melhora das dores. Bom, de acordo com a Conmebol, organizadora da Libertadores da América, Danilo foi eleito o melhor jogador em campo. Você concorda, torcedor? Danilo jogou bem ontem, segurou ali o ataque da LDU. Bom, para o zagueiro a partida foi especial. Afinal, pela primeira vez, após 14 anos, o atleta voltou a disputar essa competição tão mágica que é a Libertadores e tão importante, né? A maior competição de clubes aqui do futebol sul-americano. E aí, na época, o jogador atuou em 2011 com a camisa do Santos, né? Com direito a gol na decisão. E agora o Danilo reencontra a Libertadores com o manto sagrado, com a camisa do Flamengo. Tem uma estatística interessante sobre o Danilo no Flamengo. O time não sofreu gols nos jogos em que Danilo atuou como titular. Olha, isso aí, gente, é um número, é uma estatística, é um fato que você precisa se basear. Inclusive o Felipe Luiz tem todas as análises, os números, o scout, né, a comissão técnica do Felipe. São 6 jogos do Danilo como titular. 5 vitórias e 1 empate. Não tem derrota e não tem gol sofrido, hein? Inclusive, obviamente, se o Flamengo não sofreu gols, 88,9% de aproveitamento. Nenhum gol sofrido e 2 grandes chances cedidas. Aqui, esse número, esse levantamento, ele nem fala sobre o gol, né, que o Danilo marcou primeiro com a camisa do Flamengo na goleada por 6-0 diante do Juventude no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro.
o Danilo fez uma cobrança geral ao elenco após o empate na altitude. Para o zagueiro, faltou concentração para a equipe sair com a vitória no duelo da terceira rodada de ontem. E aí o Danilo falou: tem uma coisa que pode crescer e hoje demonstrou, é aprender a sofrer. Acho que no futebol a gente tem que aprender a sofrer, seguramente. Penso que hoje a gente poderia ter saído com os 3 pontos se tivesse um pouquinho mais de concentração ali na frente. Um pouquinho mais de concentração, frisou aí o Danilo ontem depois do jogo, quando ele foi entrevistado. E aí ele finalizou dizendo: eu acho de querer mesmo fazer os gols e vencer. A equipe está de parabéns porque lutou junto até o final. Não é fácil nessas condições. E agora ainda tem um caminho pela frente. A gente tem partidas para vencer e passar de fase em primeiro. Inclusive o Danilo acredita que o Flamengo passará em primeiro no grupo C, mesmo com o jogo amanhã acontecendo lá na Argentina entre o Central Córdoba e o Deportivo Táchira. Lembrando que o Flamengo tem 4 pontos, assim como o Central Córdoba. Estão empatados os dois ali, só que o Central Córdoba tem um jogo a menos, entra em campo amanhã contra a fraca equipe do Deportivo Táchira. A LDU tem 1 ponto a mais, 5 pontos, mas tem o mesmo número de jogos que o Flamengo. Se o Central Córdoba ganhar, vai colocar aí uma certa vantagem e vai ficar na liderança. Só que o Flamengo ainda enfrenta o Central Córdoba, inclusive é o próximo jogo, lá na Argentina. Então se o Flamengo vencer, o Flamengo pode equilibrar aí a parada no grupo C. E o Mengão ainda tem 2 jogos em casa, contra a própria LDU, que empatou ontem lá em Quito, e contra o Deportivo Táchira, que eu falei no início do grupo aí, quando se formou esse grupo C, o grupo do Flamengo, seria aí o último colocado, o Lanterninha. Mas eu vou torcer amanhã para o Deportivo Táchira. Eu vou primeiro torcer pela vitória do Deportivo Táchira contra o Central Córdoba lá na Argentina, e aí depois um segundo resultado, o empate. Bom, em busca de apoiar aí o elenco do Mengão, a nação rubro-negra está fazendo a sua parte e vai lotar, hein? Não à toa, mais de 40 mil ingressos já foram vendidos. Eu tenho aqui o número exato, nesse momento, são 18 horas, eu estou gravando esse vídeo para vocês, de quarta-feira. 47 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Gente, hoje é quarta-feira, o jogo é domingo. A expectativa é de cerca de 60 mil torcedores, mais de 60 mil torcedores marcando presença nesse confronto, que vai ser um confronto especial, né? Vai ter lá todo a homenagem à Globo, 60 anos de Globo, vai ter o show do Belo lá, tudo organizado pela Globo, e a Globo também vai transmitir esse jogo das 2 maiores torcidas do país, né? Então restam poucas entradas aí. Inclusive tem setor aí que já está esgotando, né? O setor norte já tá praticamente esgotado, enfim, ainda dá tempo de você comprar o seu ingresso para acompanhar esse jogo. Estaremos lá fazendo a maior cobertura e também a melhor transmissão pela Rede Multiflá. Se você ainda não conhece o nosso canal de transmissão, se inscreve aí, Rede Multiflá, tem a narração Gustavo Henrique dando choque, meus comentários, tem Rodrigo Machado, tem Bruno Vilafranca, tem Jober Júnior, tem Yuri Steiner, grande equipe da Rede Multiflá estará presente nesse jogo. Hora de virar a chave, hora de ir com tudo para cima do Corinthians, que ainda está sem técnico, mas parece que está aí com uma negociação avançada com o Dorival Júnior, após a desistência do Tite. E aí, será que o Dorival fecha antes de domingo? Vai reencontrar o Flamengo, em que foi muito feliz, campeão da Copa do Brasil e da Libertadores em 2022? Dorival Júnior saiu da seleção, vai pro Corinthians? Rapaz, eu soube aí que o Luiz Castro recusou o Corinthians, alegou problemas familiares. Ninguém quer pegar essa bomba. Bom, a gente volta a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito, mas muito, muito importante o seu like, o seu joinha. Ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Como é que é a produção? Hoje tem esse cara. Hoje. Vamos secar. União Espanhola e Fluminense, não torci lá pro União Espanhola. Botafogo, Estudiantes na Libertadores. Meu Deus, se o Botafogo perder esse jogo, complicou de vez pro Fogão, o atual campeão da Libertadores. Cadê o Botafogo? O Botafogo!
Pô, ninguém responde. E vai demitir lá o português, não vai? Renato Paiva. O elefante está caído do telhado. Bom, a gente volta a qualquer momento com novidades do nosso Mengão. Bate, 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 bate. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!